Nova Farmácia Unimed, na Avenida Pedro Pinto de Souza. Mais saúde, mais genéricos, mais variedade. De segunda a sábado, das 8 às 20 horas, com teleentrega. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Dia das Crianças, promoção Caixa Misteriosa Master. Tem surpresa e diversão com sorteio de 2 caixas misteriosa para a criançada. A cada R$30 em compras de brinquedos, ganha um cupom. Sorvete Sorvelândia 2 litros, R$14,99. Filé americano, R$22,89 kg. Cerveja Brahma duplo malte lata, R$2,95. Se for dirigir, não beba. Cebola, R$2,29 kg. No Master mais vantagens, Barbie boneca da moda, R$38,90. Bazar em até 10 vezes nos cartões. Tá no Master, tá em casa. Qual o tamanho dos seus sonhos? Eles precisam de um espaço maior para que possam crescer ainda mais? Ou, quem sabe, eles precisam de um novo ambiente para se desenvolver? Já sei, chegou a tão esperada hora de dividir esse sonho com alguém. Ou então, seus sonhos precisam de um cantinho confortável para recarregar as energias. Para todas essas opções, a Sicredi Unestados é a parceira certa para realizar, através do nosso crédito imobiliário. Queremos ver os seus sonhos ganhando forma. Forma de lar. Olá, quinta-feira, 1º de outubro. Confira os destaques desta edição. Atlântico fará sua estreia na Liga Gaúcha de Futsal nesta quinta-feira. Justiça Eleitoral reuniu partidos políticos e imprensa para orientações sobre as eleições 2020. Falando francamente com Marco Antônio Gabe. E a Caixa detalha o calendário de pagamentos do Auxílio Emergencial Extensão. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. E nós começamos essa edição falando de futsal. Começa nesta quinta-feira, dia 1º de outubro, a Liga Gaúcha de Futsal. Para o atual campeão, o Atlântico, no ginásio do Caldeirão do Galo. A equipe erechinense recebe o Lagoa Futsal, que disputa a Liga Primeira pela primeira vez. Após ter sido campeão da Liga Segundo em 2019, nesta primeira fase, os 9 clubes participantes vão se enfrentar em turno único. Os 8 melhores avançam para as quartas de final, que passam a ter ida e volta, definindo assim os semifinalistas e, na sequência, os finalistas. Novidades nesta temporada da Liga Primeira estão o próprio Lagoa Futsal, além do Seberi, o Horizontina e o Guarani de Frederico Westphalen. O Atlântico é a única equipe que ainda não estreou na competição, devido aos seus compromissos pela Liga Nacional. Assim como na Liga Nacional, a Gaúcha também possui um rígido controle de acesso aos ginásios e para os atletas, comissões técnicas, entre outros profissionais que estarão no local dos jogos. Devido à prevenção contra a Covid-19, não haverá presença de público nesta reta inicial da competição. Os jogos serão transmitidos pela internet. Nos ginásios haverá medição de temperatura e dispositivos com álcool em gel para constante higienização das mãos. Acompanhe agora o comentário político do jornalista Marco Antônio Gabe no Falando Francamente. Boa noite, telespectadores da TV Erechim. Estamos aqui nessa quinta-feira para falarmos francamente. E temos vários assuntos. O primeiro deles, eu quero fazer um agradecimento ao secretário Valdir Tomazoni da Fazenda, que nos enviou o relatório da audiência pública da prestação de contas do segundo quadrimestre da Prefeitura. São 6 folhas com 24 quadros explicando claramente as ações da Prefeitura com orçamento público. Então eu acho que isso é um documento que os candidatos a prefeito e até vereadores deveriam buscar na Secretaria de Saúde. Está nos sites da Prefeitura, para ver como é que é a coisa. Isto aqui é um exemplo de transparência do governo. Apesar de ser obrigado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, parágrafo 4º, nem todos exibem um documento igual a esse, muito bem feito.
nós queremos também manifestar aqui um e-mail que recebemos do Fábio Vendrusco, diretor da Grafoluz e presidente da Associação Cultural, Comercial, Industrial de Erechim. Ele diz o seguinte, eu fiz uma pergunta para ele. Eu fiz a pergunta para ele, como deveria ser o prefeito? O que os empresários esperavam do próximo prefeito? Me diz ele. O empresariado espera do próximo prefeito municipal um empreendedor, postura de líder, dinâmico, corajoso, que faça um bom planejamento a longo prazo, que compartilhe com as lideranças locais projetos que venham beneficiar toda a sociedade, que invista forte em infraestrutura para proporcionar investimentos no nosso município e proporcionar melhorias como um todo para as nossas empresas e para as outras que vierem aqui se instalar. Pois entendemos que quanto mais fortalecida a indústria, o comércio e o serviço, mais postos de trabalho teremos e serão criados, e, consequentemente, mais renda para o trabalhador ou cidadão. Entendemos que é por aí, já está muito bom. Muito bem. Na tarde de ontem, nós tivemos lá no Centro Cultural 25 de Julho, ouvindo a palestra da doutora Lilian Paula Franzmann, juiz eleitoral da 20ª Zona, também do promotor público da 20ª Zona, João Fábio Munhoz, do Ministério Público. Ouvimos bastante coisa, muita coisa conhecida, muita coisa, mas o importante é o seguinte, a juíza pede lealdade nas eleições, lealdade entre os candidatos. Eu acho que vai ser difícil. E o promotor público comentou o fato de que agora os crimes estão ocorrendo com penas de até 8 anos de reclusão. Então, gente, vamos cuidar com essa coisa. Para encerrar essa parte da política, né, quero dizer o seguinte, não troque isto por isto. Isso aqui é uma arma na sua mão para mudar as coisas. Depois que tiver feito o erro, não adianta mais. E isso aqui, ó, você vai ter R$100 por um dia, 2. Depois, você vai ficar sem candidato, sem casa, sem isso, sem isso. Então, não vale a pena, gente. Não esqueçam. Este, não troquem por esse. Não vale a pena. Muito bem. Agora, vamos falar num problema bastante sério, que é a volta à escola. Está previsto para 19 de outubro, né, a volta à escola no serviço, a volta à escola do Serviço Público Municipal de Educação. Né? Bom, foi feito, isso é um dado inédito, foi feito pelo prefeito municipal, determinou que se fizesse, um levantamento com 7.000 alunos, um por um, das escolas públicas municipais, aonde se chegou à seguinte conclusão: somente 26% dos pais querem a volta às aulas. 74% dos pais não querem a volta às aulas. Bom, aí, minha gente, é uma coisa difícil. Eu tenho uma preocupação grande quanto a isso. O ano acabou, estamos entrando em outubro, daqui a pouco nós estamos votando nas eleições. Vamos pensar muito nisso aqui. Olha o Rio de Janeiro, olha Londres, olha a Itália, olha os países europeus que estão reincidindo o Covid-19. Portanto, vamos pensar bem nisso, senhor prefeito. Está na sua mão, né? Que é o governador
fez que nem Pilatos, lavou as mãos, prefeito que se vire. Então, prefeito, pense um pouco nisso. E, gente, pense um pouco nisso. Há muita gente fora do circuito de alunos que também entende que as aulas devem voltar, como devem voltar muitas outras coisas, na economia e coisa, para o país girar. Mas, minha gente, o fato é que nós não podemos criar uma coisa muito séria que vamos se arrepender depois. Tá? Hoje, nós estamos aqui, bandeira laranja. Isso aqui pode tudo, quase tudo, né? Por decisão da cogestão dos municípios aqui da AMAL. Bem, não quer dizer que estamos isentos do vírus. Ele está aí. Ele está aí e não brinque com o cuidado que são recomendados pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde de Erechim. O lavar as mãos, usar a máscara, manter o distanciamento e tudo. Porque senão, minha gente, nós vamos acabar assim, Quando não se falava em eleição, o mapa do Rio Grande do Sul, as famosas bandeirinhas, a brincadeira preferida do nosso governador, né? Estava assim, vermelho, laranja, tal e coisa. Aproximou-se as eleições, virou tudo laranja. Então, a diferença de uma semana aqui, gente, como é que mudou tudo isso? Isso é uma das provas cabais que esse problema de bandeirinha, entende? É coisa para criança brincar e não para governador estar estabelecendo o andamento da sociedade como um todo. Agora, se não cuidarmos, se acharmos que isso aqui nos dá a liberdade total, nós vamos acabar assim depois das eleições. Como muitos e muitos países no mundo estão passando por uma nova onda de vírus exatamente por ter relaxado no finalzinho, quando estava terminando a coisa, relaxado o controle contingenciamento social. Bem, amigos, era só dizer ainda que tem 17 internados nos hospitais com Covid, tá? Sendo 7 na UTI e 10 nas clínicas médicas. Isso preocupa. Meus amigos, falando claramente, era isso que tínhamos a transmitir a vocês nesta quinta-feira. Boa noite, muito obrigado. E o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, liberou o calendário de pagamentos do auxílio emergencial das parcelas extras. Fique atento ao calendário de pagamentos. A Caixa Econômica Federal começou a pagar os beneficiários do auxílio emergencial extensão no valor de R$ 300 ou R$ 600 para mães de famílias monoparentais. As informações sobre o calendário de pagamentos foram detalhadas pelo presidente do Banco Público, Pedro Guimarães. Dando sequência ao mecanismo de pagamentos do benefício anterior, os beneficiários receberão as novas parcelas do auxílio extensão ao longo de 4 ciclos de crédito. Ao todo, eles somam 43,200 milhões e são aquelas pessoas que se cadastraram pelo aplicativo ou estavam inscritos no Cadastro Único, o CAD. Confira agora o calendário de pagamentos por ciclo. Calendário de pagamentos ciclo 3. 30 de setembro, 3,5 milhões de beneficiados, nascimento no mês de janeiro. 5 de outubro, 3,3 milhões, nascimento em fevereiro. 7 de outubro, 3,8 milhões, nascimento no mês de março. 9 de outubro, 3,6 milhões, nascimento no mês de abril. 11 de outubro, 3,8 milhões, nascimento no mês de maio. 14 de outubro, 3,6 milhões, nascimento no mês de junho. 16 de outubro, 3,6 milhões, nascimento no mês de julho. 21 de outubro, 3,6 milhões, nascimento no mês de agosto. 25 de outubro, 3,7 milhões, nascimento no mês de setembro. 28 de outubro,
outubro, 3,6 milhões, nascimento em outubro. 29 de outubro, 3,5 milhões, nascimento em novembro. E 1º de novembro, 3,5 milhões, nascimento em dezembro. Em seguida, o governo inicia o pagamento do ciclo 4, em que 8,100 milhões recebem parcelas do auxílio emergencial de R$ 600 e 35,100 milhões recebem o auxílio extensão de R$ 300. Confira agora o calendário de pagamentos do ciclo 4. 30 de outubro, 3,6 milhões, nascidos em janeiro. 4 de novembro, 3,3 milhões, nascidos em fevereiro. 5 de novembro, 3,8 milhões, nascidos em março. 6 de novembro, 3,6 milhões, nascidos em abril. 8 de novembro, 3,8 milhões, nascidos em maio. 11 de novembro, 3,6 milhões, nascidos em junho. 12 de novembro, 3,6 milhões, nascidos em julho. 13 de novembro, 3,6 milhões, nascidos em agosto. 15 de novembro, 3,7 milhões, nascidos em setembro. 16 de novembro, 3,6 milhões, nascidos em outubro. 18 de novembro, 3,5 milhões, nascidos em novembro. 20 de novembro, 3,5 milhões, nascidos em dezembro. Os calendários de crédito em poupança digital prosseguem no ciclo 5, que começa a partir do dia 22 de novembro, nascidos em janeiro, e vai até o dia 12 de dezembro para nascidos em dezembro. O último ciclo de pagamentos, o ciclo 6, começa em 13 de dezembro para nascidos em janeiro e vai até o dia 29 de dezembro para nascidos em dezembro. Calendário de pagamentos do ciclo 5. 22 de novembro, 3,6 milhões nascidos em janeiro. 23 de novembro, 3,3 milhões nascidos em fevereiro. 25 de novembro, 3,8 milhões nascidos em março. 27 de novembro, 3,6 milhões nascidos em abril. 29 de novembro, 3,8 milhões nascidos em maio. 30 de novembro, 3,6 milhões nascidos em junho. 2 de dezembro, 3,6 milhões nascidos em julho. 4 de dezembro, 3,6 milhões nascidos em agosto. 6 de dezembro, 3,7 milhões nascidos em setembro. 9 de dezembro, 3,6 milhões nascidos em outubro. 11 de dezembro, 3,5 milhões nascidos em novembro. 12 de dezembro, 3,5 milhões nascidos em dezembro. No calendário de pagamentos do ciclo 6, 13 de dezembro, 6,9 milhões nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. 14 de dezembro, 3,8 milhões nascidos em março. 16 de dezembro, 3,6 milhões nascidos em abril. 17 de dezembro, 3,8 milhões nascidos em maio. 18 de dezembro, 3,6 milhões nascidos em julho. 20 de dezembro, 7,2 milhões nascidos em julho e agosto. 21 de dezembro, 3,7 milhões nascidos em setembro. 23 de dezembro, 3,6 milhões nascidos em outubro. 28 de dezembro, 3,5 milhões nascidos em novembro. 29 de dezembro, 3,5 milhões nascidos em dezembro. Para os beneficiários que optar pelo saque em dinheiro ou transferência bancária, o governo elaborou um calendário específico que começa no dia 7 de novembro para nascidos em janeiro e vai até o dia 5 de dezembro para nascidos em dezembro, válidos para os ciclos 3 e 4. No próximo bloco você confere. Parceria do Tribunal Superior Eleitoral com o WhatsApp e também com o Facebook vai combater fake news nessas eleições. Justiça Eleitoral conversou na tarde de quarta-feira com partidos políticos e também com a imprensa. E nós também falamos sobre a previsão do tempo. Já voltamos. Nova Farmácia Unimed, na Avenida Pedro Pinto de Souza. Mais saúde, mais genéricos, mais variedade. De segunda a sábado, das 8 às 20 horas, com teleentrega. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano.
Dia das Crianças promoção Caixa Misteriosa Master. Tem surpresa e diversão com sorteio de 2 caixas misteriosa para a criançada. A cada R$30 em compras de brinquedos, ganha um cupom. Sorvete Sorvelândia 2 litros, R$14,99. Filé americano, R$22,89 o quilo. Cerveja Brahma duplo malte lata, R$2,95. Se for dirigir, não beba. Cebola, R$2,29 o quilo. No Master mais vantagens, Barbie boneca da moda, R$38,90. Bazar em até 10 vezes nos cartões. Tá no Master, tá em casa. Quer novas oportunidades de negócio? Conecta aí. Sicredi Conecta, a vitrine virtual, sem taxas e exclusiva entre associados do Sicredi. Baixe o aplicativo. E na tarde de quarta-feira, uma guarnição da ROCAM, da Força Tática, durante patrulhamento pela rua Santa Yolanda, no bairro Progresso, avistou 2 indivíduos em frente ao local conhecido como ponto de tráfico. Ao avistar a guarnição, estes correram, sendo que durante a fuga se desfizeram das armas de fogo que portavam. 2 revólveres calibre 38 com numeração suprimida e 12 munições do mesmo calibre. Foram abordados ambos menores de idade, sendo que no interior da residência foram apreendidos 26,16 gramas de maconha, um radiotransmissor modelo HT e um celular. Os menores, ambos com 17 anos de idade, foram apreendidos e encaminhados à delegacia de polícia, onde foram ouvidos e liberados a seus responsáveis legais. E a 20ª Zona Eleitoral realizou uma reunião no Centro Cultural 25 de Julho com a imprensa, partidos políticos e promotoria para passar orientações sobre as eleições 2020, bem como o sorteio de horários de rádio e televisão. Acompanhe. A Justiça Eleitoral, através da 29ª e o Ministério Público de Erechim, reuniram imprensa e representantes de partidos políticos para repassar informações referente às eleições 2020. Em conversa com o promotor da 20ª Zona Eleitoral, João Fábio Munhoz, conversamos sobre os crimes eleitorais. Olha, esse ano, até pela pandemia, né, toda essa questão que está cercando as eleições também, acreditamos que a campanha eleitoral vai se focar e se voltar muito para as redes sociais. Isso já tem acontecido no dia a dia das pessoas, né? E na campanha eleitoral acreditamos que não vai ser diferente. Então é preciso tomar cuidado, porque muitas vezes antes a campanha eleitoral era feita no corpo a corpo, né? Tinha muito essa questão do corpo a corpo. E hoje, com as redes sociais, tudo fica mais simples, muito mais fácil, né? Ao mesmo tempo em que essa questão da violação de direitos, ela também pode ocorrer de forma mais visível. Quer dizer, é preciso que as pessoas tomem cuidado, inclusive com a prática de crimes, né? Crimes de difamação, de calúnia, de injúria, crimes contra a honra de candidatos, né? Uns contra os outros ou até do próprio público, né? Então é preciso ter esse cuidado a mais nas redes sociais pela questão da imediatidade das reações. Então as pessoas compartilham conteúdos que muitas vezes sabem falsos, né? E acabam compartilhando, eventualmente até não sabem, mas assumem um risco. Isso aí pode lesar o direito e interesse de partidos, de candidatos, enfim. E é um mal para as eleições, né? A gente quer que a democracia floresça, que ela seja exercida, que as pessoas possam dar suas opiniões, mas dentro de certos limites. A juíza eleitoral da 20ª Zona Eleitoral, doutora Lilian Paula Fransman, discorreu sobre o que é permitido e o que não se permite em período eleitoral. Nós estamos agora em plena campanha eleitoral, né? Desde o dia 27 de setembro, então, iniciou a possibilidade da propaganda eleitoral. Então, isso que a gente chama da campanha eleitoral. Num preparo ao dia das eleições, que é dia 15 de novembro. Então, nesse período, a legislação estabelece, sim, algumas regras. A maior parte das regras, elas foram mantidas em relação ao último pleito. Então, nas últimas eleições para agora, a gente não teve muitas mudanças no que se refere à parte da propaganda eleitoral. Então, citando como exemplo, né, a questão dos brindes continua sendo vedado, proibido, portanto, né, camiseta, boné, chaveiro, enfim,
máscara, né, que pode se criar essa nova ideia agora de distribuir máscara, isso não pode, né? A distribuição de brindes, ela é vedada, ela é proibida, né? A propaganda eleitoral que sofreu algumas alterações, algumas novidades, é a propaganda eleitoral na internet, né? Justamente com o objetivo de proibir, coibir aquelas transmissões de notícias falsas, né? Que a gente, infelizmente, presenciou muito na última campanha eleitoral. Então, a transmissão de notícias falsas visando a prejudicar, a denegrir a imagem do candidato é uma conduta criminosa, né, punida pela legislação. Então, as pessoas devem ter muito cuidado com o que elas transmitem, porque não é só produzir a notícia, né? Eu vou criar aqui uma notícia falsa e lançar. Aquela pessoa que transmite aquela notícia, recebia a notícia e passa adiante, ela também pode ser responsabilizada. Então, a ideia é que as pessoas, elas confiram a fonte, né, que elas verifiquem se é realmente uma fonte segura ou não e que, na dúvida, não transmitam. A ideia que a Justiça Eleitoral tem, e que a legislação eleitoral tem, é no sentido de se manter uma lealdade durante a campanha eleitoral. Perfil falso não pode, disparo de mensagens anônimas não pode, denigrir a imagem, ofender outras pessoas também não pode. Eu posso expressar a minha manifestação, né, se eu sou favorável a esse candidato ou até se eu não concordo com as propostas de outro candidato, mas não de forma ofensiva. Ofender sempre foi e sempre será crime, né? As pessoas, elas confundem um pouco a questão da liberdade de expressão com ofender ou não outras pessoas, né? E ofender é sempre crime, dentro da campanha eleitoral ou fora da campanha eleitoral. Então, as pessoas precisam ter, eu acho que esse limite, né? Eu não estou ofendendo ninguém. Não, eu não estou transmitindo notícia falsa, não. Então, tudo bem, pode fazer a sua campanha, pode defender o seu candidato, né? Mas sem ofensas. O uso de robôs, mensagens pagas e distribuição de fake news pode caracterizar crime eleitoral. Esse dia das eleições vai ser um dia bem diferente, né? Vai ser um dia durante uma pandemia. A Justiça Eleitoral ampliou o horário de votação, então a votação vai iniciar às 7 horas da manhã. A orientação vai ser justamente, não vai ser exclusivo para que os idosos votem nesse horário, mas a orientação é sim que os idosos compareçam nesse primeiro horário, né? O das 7, entre 7 e 8 da manhã, nesse primeiro horário, para que a gente consiga então dar preferência a esse grupo de risco. Não que outras pessoas não possam votar nesse horário, mas se abriu uma hora a mais justamente com o objetivo de focar nesse público. Então, o pleito vai iniciar às 7 horas da manhã até às 5 horas da tarde. Todos os mesários, eles vão estar com equipamentos de proteção, né, para exercer o seu trabalho nesse dia. A gente orienta também que as pessoas levem a sua caneta de casa, porque esse ano a gente não vai ter a biometria. Então, independente, aquelas pessoas que já tinham feito a biometria, esse ano vai ser a votação tradicional. Qual é a votação tradicional? A pessoa vai comparecer, vai apresentar seu documento com foto, que é necessário, seu documento com foto, então ela vai assinar o caderno de votação e vai votar na urna. Então, a caneta a gente vai ter disponível, lógico, a gente vai estar higienizando com álcool gel, mas a gente orienta, leve uma canetinha no bolso, porque daí a pessoa usa a sua própria caneta, né? Vai ser obrigatório o uso de máscara, não vai poder entrar na sessão se não estiver utilizando a máscara, vai se passar o álcool gel antes de mexer com a urna e depois também. Então, a gente vai ter todos esses cuidados sanitários, né, em função da pandemia. Ao pesquisar informações, é necessário ter a certeza que a fonte é segura. As leis eleitorais estão disponíveis em sites da Justiça Eleitoral. A própria imprensa, a imprensa séria, ela divulga dicas, né? A gente vê matérias sobre isso, né? Verificar até a questão da ortografia, né, se está correta ou não, verificar a data, verificar o site. Tem algumas regrinhas, mas eu sempre digo assim, na dúvida, se você ficou um pouco na dúvida, não transmita, né? Eu não sei indicar um site onde a pessoa com certeza vai verificar se aquela notícia é falsa ou não, né? Mas o site do Tribunal Superior Eleitoral e o site do TRE, né, do Tribunal Regional Eleitoral, vai estar sempre divulgando e derrubando, digamos assim, as notícias falsas. A campanha do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de combater as fake news. Então, a gente vai estar alimentando as páginas oficiais do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral com essas explicações. Daqui a pouco começou uma notícia, urna eletrônica, não sei o quê. Vamos colocar na nossa página, olha, essa notícia não é verdadeira, é falsa por isso, por isso, por isso. E
E a quinta-feira amanheceu com temperatura em elevação. Lá pelas 7 da manhã, os termômetros já marcavam 18 graus, uma temperatura bastante alta para o início do dia. E durante o dia, a temperatura se estendeu bastante quente aqui em Erechim. Vamos ver como é que fica a sexta-feira? Na sexta-feira pela manhã, uma mínima de 14 graus, a máxima de 24, a média do dia 19 graus, a umidade do ar 62%, ventos 24 km por hora e a gente tem aí uma previsão de 10 milímetros de chuva. Durante toda a semana a gente falou que viria chuva, porém existe uma barreira que não está permitindo que essa chuva chegue até a nossa região. Ainda existe alertas aí para fortes temporal, fortes rajadas de vento, então vamos ficar alerta porque a qualquer momento o tempo pode sim mudar. E o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, fechou na tarde da última quarta-feira uma parceria com o WhatsApp e também com o Facebook para combater desinformação e abusos durante as eleições 2020, informou a assessoria de imprensa do órgão. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, disse que a parceria ajudará a eliminar a circulação de notícias falsas, enfrentar comportamentos coordenados não autênticos, uso indevido de robôs e impulsionamentos ilegais. No acordo com o WhatsApp, por exemplo, será criado um chatbox para ajudar na circulação de dados oficiais do TSE sobre o processo eleitoral e também sobre a votação. Outro ponto do acordo é a criação de um canal de comunicação específico com o TSE para denunciar contas suspeitas de realizar disparos em massa, o que não é permitido nos termos do serviço do aplicativo nem pela legislação eleitoral. O acordo com o Facebook também prevê o uso da ferramenta Megafone para divulgação nos dias antes da eleição de mensagens no feed de notícias sobre eleições 2020, incluindo sobre a organização e medidas de segurança sanitária. Bom, o Jornal da TV Erechim fica por aqui, mas a gente continua lá nas redes sociais. Siga nossa página no Facebook, no YouTube e também lá no Instagram. E fique por dentro dos nossos programas, reveja nossas matérias. E a todos vocês, uma boa noite e uma boa sexta-feira. Nova Farmácia Unimed, na Avenida Pedro Pinto de Souza. Mais saúde, mais genéricos, mais variedade. De segunda a sábado, das 8 às 20 horas, com teleentrega. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Seja lá o que você quer vender ou comprar, Sicredi Conecta é uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Sicredi. O aplicativo é fácil de usar e não tem taxa para comprar ou vender. Aqui você encontra serviços e produtos novos e usados. Para quem vende, é uma oportunidade para novos negócios. E quem compra, coopera com a economia local. Baixe o Sicredi Conecta e comece a usar hoje mesmo. Para comprar, vender e cooperar. Dia das Crianças, promoção Caixa Misteriosa Master. Tem surpresa e diversão com sorteio de 2 caixas misteriosa para a criançada. A cada R$30 em compras de brinquedos, ganha um cupom. Sorvete Sorvelândia 2 litros, R$14,99. Filé americano, R$22,89 kg. Cerveja Brahma duplo malte lata, R$2,95. Se for dirigir, não beba. Cebola, R$2,29 kg. No Master mais vantagens, Barbie boneca da moda, R$38,90. Bazar em até 10 vezes nos cartões. Tá no Master, tá em casa.